Muito bem, este é mais um Humanas em Pauta. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das mais importantes obras de Karl Marx e Friedrich Engels, o Manifesto do Partido Comunista. Nesta obra, Karl Marx e Friedrich Engels fazem uma análise dialética da sociedade, né, demonstrando as suas contradições, né? E são justamente estas contradições que vão aí gerar as lutas de classes, que segundo Karl Marx e Friedrich Engels são o grande motor da história, né? Ou seja, todas as transformações das sociedades são resultado das lutas de classes. Em relação a este assunto, Karl Marx e Friedrich Engels afirmam o seguinte, abre aspas, a história de todas as sociedades até nossos dias é a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos, sempre estiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta. Luta que a cada etapa conduziu a uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou com a destruição das duas classes em confronto. Nos primórdios da história encontramos quase em toda parte uma organização completa da sociedade em diferentes grupos, uma série hierárquica de situações sociais. Na Roma antiga temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres de corporação, oficiais e servos. Além disso, quase todas essas classes comportam subdivisões hierárquicas. A sociedade burguesa moderna, oriunda do esfacelamento da sociedade feudal, não suprimiu a oposição de classes. Limitou-se a substituir as antigas classes, por novas condições de opressão, por novas formas de luta. O que distingue nessa época, a época da burguesia, é ter simplificado a oposição de classes. Cada vez mais, a sociedade inteira divide-se em dois grandes blocos inimigos, em duas grandes classes que se enfrentam diretamente: a burguesia e o proletariado. Fecha aspas. Então, como nós podemos aí perceber, Karl Marx não apenas fomentam a questão das lutas de classes, né, fomentam que as transformações da sociedade são em decorrência das lutas de classes, como também demonstra que a sociedade capitalista ela não suprimiu a oposição de classes e que cada vez mais a sociedade inteira ela está dividida em dois grandes polos inimigos, né? Em duas grandes classes que se enfrentam diretamente. Neste caso, a burguesia, que seria aí os donos dos meios de produção, e a chamada classe do proletariado, né? Ou seja, da classe trabalhadora. Contudo, é importante frisar que não se trata de qualquer trabalhador. Trata-se especificamente dos trabalhadores que manipulam a natureza, dos trabalhadores que trabalham na produção.
E Marx, ele aposta no proletariado como uma classe verdadeiramente revolucionária, uma classe forte que será aí capaz de fazer uma revolução. E como seria esse processo? Bom, os proletários, eles tomariam o poder, né? E aí então teria início a chamada fase da ditadura do proletariado. Contudo, este termo ditadura do proletariado não deve ser compreendido no seu sentido técnico, mas sim no sentido transitório e no sentido de domínio de classe. Né? Como se daria esse processo? Os proletários, então, tomariam o poder, né? O Estado tomaria os meios de produção dos capitalistas e passaria a ser o proprietário, o que levaria ao fim a propriedade burguesa, a propriedade capitalista, o que também levaria ao fim a exploração do trabalho. Né? Essa fase seria, então, a fase de ditadura do proletariado, a fase transitória, né? Ou seja, o socialismo. E aí, então, o Estado iria definir quais os setores em que haveria mais investimentos, né? E quando esta sociedade ela atingisse a plena igualdade, né? Ou seja, com os interesses coletivos sobre os individuais, não seria mais necessário a existência do Estado, que desapareceria. E essa nova fase corresponderia então ao comunismo. Contudo, é importante frisar que não se trata, o comunismo marxista não seria um igualitarismo de forma grosseira, né, com todo mundo ganhando exatamente o mesmo salário. Na verdade, cada trabalhador ele seria pago conforme o seu trabalho. Né? Em relação a este assunto, né, os próprios autores, né, Karl Marx e Friedrich Engels, fomentam o seguinte, abre aspas, o comunismo não retira de ninguém o poder de assenhorear-se dos produtos sociais, apenas retira o poder de se subjugar por tal apropriação o trabalho alheio. Tem-se objetado que, com a supressão da propriedade privada, cessaria toda atividade e se instalaria uma preguiça generalizada. Nesse caso, já há muito tempo, a sociedade burguesa teria perecido em virtude do ócio, pois os que nela trabalham não ganham, e os que ganham não trabalham. Toda essa objeção reduz-se à tautologia. Não haverá mais trabalho assalariado quando não mais existir capital. Fecha aspas. Então aí, como eu havia dito anteriormente, não se trata de um igualitarismo de forma grosseira, com todo mundo ganhando exatamente o mesmo salário. Né? Trata-se da socialização dos meios de produção, né? Ou seja, acabar com a exploração na esfera da produção. E é isso, gente. Basicamente, era
este o resumo que eu queria apresentar para vocês, né, sobre esta importante obra. E é claro que nós poderíamos aí abranger muito mais questões em relação a este livro, contudo, não seria possível em apenas um único vídeo, né? E é isso, gente. Bons estudos e até a próxima.